Olha, tá difícil, viu? A rotina de quem precisa passar pela BR-158 na região do Vale do Araguaia, lá no interior do Mato Grosso. Pois é, Marcelo. É que o excesso de chuva tem formado atoleiros. Os caminhões, para você ter uma ideia, têm levado em média 13 horas para conseguir passar por um trecho que tem 130 quilômetros. Resultado, fila de caminhões. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Agronoite o presidente da Cooperativa dos Caminhoneiros Autônomos de Sinop, Cleomar José Imique. Boa noite, Cleomar, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcelo. Satisfação. Cleomar, a gente sabe que está uma situação bastante complicada por aí. Queria que você desse um panorama para a gente, falasse um pouco sobre essa situação que os caminhoneiros têm vivido por causa desses atoleiros aí. Então, eu estou em Sinop, e Sinop fica a 200 quilômetros da divisa do Pará, mas na área central-norte do estado do Mato Grosso. Essa região aí da 163, aliás, da 158, ela fica mais ao nordeste do estado do Mato Grosso, já na divisa aí do estado do Goiás. E ali é uma reserva indígena de cento e alguns quilômetros, não vou saber agora exatamente a distância, mas todo ano temos problemas. Da mesma maneira que a gente teve problemas na 163, há 2, 3 anos atrás, né? E caminhoneiros ficavam atolados. E graças a Deus aqui na 163 esse problema foi solucionado. Mas aquela região onde tem essa reserva indígena e ainda não está autorizado, não tem as autorizações necessárias para a pavimentação, então todo ano temos sempre esse problema. Inclusive, tivemos até problemas aí de interrupção de tráfego semana passada, onde quando a chuva foi bastante forte na região, né? Então, ali sempre, todo ano tem esse problema. Cleomar, e já que tem esse problema todo ano, como é que a categoria pode se unir para chamar a atenção das autoridades para que esse problema se resolva de uma vez por todas? Olha, ali, como eu já falei, a questão é indígena. Ali é uma questão aí das licenças para poder ser começadas as obras. Até o ministro Tarcísio já estava fazendo alguns comentários outro dia aí com a classe, que tem conhecimento daquela situação, né? Mas a gente, no primeiro momento, não tem nenhuma possibilidade de resolver isso, porque por se tratar de uma área indígena e ela é uma reserva indígena, né? Então requer muitas licenças e muitas situações para poder ser asfaltado. E sem o asfalto não vai se resolver esse problema. Pode ser até nem desvio não pode se fazer porque ele fica inviável, né? Tem que ser pavimentado esse trecho e ele sem as licenças devidas os órgãos não vão autorizar. É bem complicado, né, Cleomar, porque essa burocracia, né, jurídica e até tem a questão da legislação ambiental também, acaba atrapalhando um pouco a questão da logística, né, que numa conversa aí também com os indígenas e também, é claro, com o ministro da Infraestrutura, talvez possa adiantar um pouco mais o processo, né? Mas a gente sabe que tem muitas coisas na lei que acabam até atrapalhando. Numa situação como essa, a gente sabe que quem sai prejudicado aí é o produtor e, no caso, vocês também que não conseguem fazer o escoamento do produto de uma maneira correta, né? E a BR-158 também é uma das principais rotas para o escoamento da soja colhida em Mato Grosso, e já se contabiliza também prejuízos por conta dessa demora na viagem dos caminhões, né? Tá complicado por lá também? Com certeza, Marcelo. A gente praticamente já está acostumado com essa situação. Tivemos sempre problemas aqui na 163, pavimentou-se a 163 depois que esse governo novo assumiu. No primeiro ano já resolveu. Mas não quer dizer que a gente não tenha problema.
Nós temos hoje problemas aí de infraestrutura portuária na região aí de Miritituba. E a demanda do produto ela é muito grande. Nós temos aí uma projeção aí para 42 milhões de toneladas esse ano só saindo pelo Arco Norte, que é a região aí que atende, que tira a produção do Médio Norte do Mato Grosso, escoado pelo Arco Norte, que são os portos aí da região do Pará e Miritituba. Então, nós estamos aí com as chuvas novamente uma situação um tanto atípica. Semana passada praticamente choveu a semana inteira. A colheita está atrasada em torno aí de... Ano passado, nós já nessa época teríamos uns 95% de safra colhida já. Esse ano estamos na faixa aí de 65%. Nós temos a janela do milho que teria que ser plantada até o dia 15 de março. Né? Então, nós estamos atrasados com a colheita, automaticamente atrasados também no plantio do milho, né? Atrasados na colheita do soja e atrasados, então, também no plantio do milho. E o transporte também sofre com isso. O transporte ele sofre com a falta da estrutura portuária, que não está preparada ainda para toda essa demanda, né? E com a chuva também criam-se problemas. Lá tem uma parte de uma estrada que é municipal ainda, que deve ser em torno aí de 8, 10 quilômetros, que eu, na verdade, faz uns 3 anos que eu não vou para lá, que eu fui caminhoneiro durante 30 anos, hoje estou à frente da entidade, mas são 8, 10 quilômetros lá, que é uma transportuária, que é municipal, e que, inclusive, o governo federal não pode fazer nada e o município não toma as devidas providências, talvez por falta de estrutura, por falta de dinheiro, talvez, ele não dá esse suporte que o caminhoneiro precisa. Então, é caminhão demais, é tudo caminhão de 30 metros de comprimento, é tudo caminhão grande, porque para se tornar viável, porque o caminhão volta vazio, então caminhão pequeno não adianta ir, que não tem carga para voltar, então tem que ser caminhão grande. Então dá um tumulto de caminhão lá que acaba saindo fora do controle. Então nós tivemos aí várias situações de fila, de 2, 3, 4 dias do caminhoneiro esperando lá, e isso acaba aumentando o custo, né? O soja se perdendo na roça por causa da chuva, e quando está em cima do caminhão, teve até um caso de um caminhão cair em cima de um tombador aqui na cidade de Sinop, porque eles descarregam, eles são vasculhados, né? Os caminhões, eles são, tipo assim, colocados de pé para despejar o produto. E o soja, de tão molhado que ele estava, ele acabou não caindo e acabou caindo o caminhão de cima. Então, são situações que acontecem com excesso de chuva e um pouco ainda falta, lá no Miritituba, uma falta da estrutura portuária, por enquanto. Cleomar, bem rapidinho, eu queria que você comentasse para a gente, você relatou aí a dificuldade e realmente não está fácil aí para os nossos caminhoneiros. E quando você cita a questão dos municípios, e aí eu quero te perguntar, os prefeitos ali da região onde essas rodovias que nós citamos aqui na reportagem, eles estão colaborando, eles estão dando assistência, eles estão mandando maquinários para lá para pelo menos, aliviar um pouco a situação dos produtores. Afinal de contas, a responsabilidade também é das prefeituras, né? De ter sensibilidade de ajudar os caminhoneiros ali mandando os maquinários, que cobra-se muito do governo federal, mas as prefeituras também têm que agir. Como é que está essa situação ali? Marcelo, não, as prefeituras elas são bastante parceiras nessa situação, porque o agro é muito forte na nossa região, então o produtor rural ele exige muito, né, que a prefeitura entre dessas contrapartidas, até porque o próprio governo federal muitas vezes ele não consegue atender. E a produção não é escoada só
por rodovias federais. Então, o Estado também está presente, mas nós temos muitas estradas, nós temos lavouras em tudo que é cantinho desse Mato Grosso. Então, também o município muitas vezes também não consegue atuar em todas as áreas, mas eles estão presentes sim, tanto o governo estadual como o governo federal, dentro de uma possibilidade, todo mundo, é uma força conjunta, né? Porque é o produto primário, é a economia primária que roda, que gera e que toca o município que está em jogo, né? Então não adianta a prefeitura querer falar que isso não é atribuição dela, porque é uma rodovia federal. Ela vai se empenhar, ela vai sempre dar o suporte para o produtor rural, porque o produto não pode esperar. E o caminhoneiro também, né? Porque não é só caminhão que passa na estrada. Aí nós temos bastante vicinais ainda em chão batido, em estrada de terra, que requer bastante manutenção e requer um acompanhamento, até porque chove, uma estrada de chão, todo mundo sabe o que acontece. E nós temos muita estrada de chão ainda, então nós não temos muito o que reclamar do poder público, nem municipal, estadual, e muito menos do federal. Eles estão dando muito apoio para a gente. Mas não sempre acontece do jeito que tem que ser, como eu falei. A demanda é muito grande, é muito caminhão, é muito grão, a produção é recorde em cima de recorde. Cleomar, uma última perguntinha rápida aqui. Você falou para a gente que foi caminhoneiro por 30 anos. Eu queria saber o seguinte, qual que é o sentimento numa hora como essa? Ou seja, existe o plantio, existe a colheita e na hora do transporte tem essa problemática de filas e filas de caminhões, como você citou, de 2, 3, 4 dias aí, tentando passar por essa via sem conseguir. Como é que fica? Qual que é o sentimento numa hora como essa? Daniela, eu sinto um sentimento de impotência, porque, na verdade, na nossa região, que é agro, a gente tem pouca indústria, e as indústrias que tem, elas são ligadas ao agro, elas produzem insumos. Então, na nossa região, nossos caminhões são graneleiros, carrocerias graneleiras, e carrocerias caçamba. Então, a gente cria uma expectativa o ano inteiro esperando. O ano inteiro não, na verdade, a gente trabalha na chuva, no soja e depois no milho na seca. Então a gente trabalha aí, digamos assim, 9, 10 meses por ano, a gente tem o serviço garantido. Mas o forte mesmo, a nossa época de ganhar dinheiro é justamente nessa época de chuva, né? Né, nós temos que estar a postos, temos que estar com nossos caminhões em dia, a gente faz isso, só que a gente se espara nessa situação e não tem o que fazer, né? Então, mas por outro lado, a gente também se sente amparado. Como eu falei, não é do jeito que teria que ser, poderia ser melhor, mas nós estamos aí numa situação que um tem que ajudar o outro. Então, nós estamos num país que está se desenvolvendo, numa região que está se desenvolvendo na parte logística, porque a agricultura chegou muito forte. E o setor de transporte agora que está, digamos assim, o asfalto, nós temos 1 ano de asfalto só, até onde era chão, então. Então já melhoramos muito na BR-163. Muita gente critica e talvez assim vê com maus olhos a vinda da Ferrogrão, mas eu creio que a Ferrogrão ela vai inclusive ajudar o caminhoneiro, ela vai desafogar um pouco esse sistema congestionado de ter o frete, de ter a carga, de ter um preço muito bom do frete. Claro que o óleo diesel também está bom, mas agora, por 1 mês, 2, pelo menos, nós estamos numa certa zona de conforto, porque é viável trabalhar, sobra alguns trocos, mesmo com o óleo diesel caro, porque o frete também ele chega quase a triplicar de preço nessa época de safra, principalmente esse ano, numa situação totalmente atípica, né, de falta de caminhão que nós estamos aqui na região. Então, nós temos agora numa situação muito confortável, digamos assim, mesmo com todas essas dificuldades. E também tá difícil, mas a gente espera que pelo menos aí São Pedro dê uma trégua nas chuvas para que esses caminhoneiros possam passar e levar o alimento para o Brasil inteiro. Afinal de contas, o trabalho de vocês é fantástico aí para o desenvolvimento também e a economia do país. Muito obrigado pela sua participação aqui no Agronoite. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade.